Bom, hoje o nosso conteúdo é os principais biomas do Brasil. E o que é bioma? Bioma é um conjunto de ecossistemas onde apresenta características em comum. Quais são essas características? Clima, vegetação, temperatura, fauna, flora. Então, o bioma é isso. Vai apresentar ecossistemas com essas características em comum. E o nosso país, ele é rico, é um país rico em biodiversidade e a gente pode observar que no nosso país há biomas com características diferenciadas. Então, os biomas que iremos estudar é o da Amazônia, o bioma da Caatinga, do Cerrado, do Pantanal, da Mata Atlântica e do Pampa. Então, esses são os biomas a qual nós iremos estudar hoje. Iremos estudar as características individuais de cada um deles e iremos ver o quão variado e o quão rico é esse bioma. É cada um bioma desses, né? Então, iremos iniciar pelo bioma da floresta amazônica. Pelo mapa do nosso país, a gente pode observar que esse bioma, ele ocupa quase a metade do território do nosso país. Então, ele ocupa 49% do território brasileiro. Então, quase a metade do território brasileiro é ocupado pelo bioma amazônico. Esse bioma passa por alguns estados, ou cobre alguns estados, como Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Roraima, parte de Rondônia, Mato Grosso, Maranhão e Tocantins. Então, essa é um bioma onde ele é rico tanto na sua biodiversidade vegetal quanto animal. A vegetação desse bioma são árvores de grande porte, onde pode chegar até 20 metros de altura. Então, são árvores onde está presente um solo muito fértil por conta de uma quantidade de chuvas frequentes e regulares. Esse bioma apresenta uma grande biodiversidade. E, infelizmente, o homem está desmatando esse bioma, né? Infelizmente, nós humanos estamos destruindo este bioma. E muitas dessas plantas, como a que existe de grande porte, que está aqui há muitos anos, muitas delas nunca foram nem estudadas. E o homem já desmatou. Então, desmatou antes mesmo de ser estudada. E nesse bioma não só existem plantas de grande porte, mas também existem plantas de pequeno porte, mas a sua maior quantidade, o que mais é encontrado nesse bioma são os vegetais de grande porte. Um dos exemplos das plantas endêmicas. O que é uma coisa endêmica? É uma coisa exclusiva daquele local. Então, uma das plantas endêmicas, uma das plantas exclusivas da Amazônia é o buriti, o açaí, o jatobá e as seringueiras. São plantas exclusivas da Amazônia. Então, na floresta amazônica vai existir plantas exclusivas de lá, plantas endêmicas. Quando vocês ouvirem esse nome, vocês já sabem, já relacionam com esse significado. E um dos animais, lá também é encontrado muitos
animais, uma biodiversidade muito grande de animais, tanto de grande porte quanto de pequeno porte, como alguns insetos. E muitos deles também nunca foram estudados. Um outro bioma é a Mata Atlântica, que vai abranger toda essa parte litorânea do nosso país. Então, essa parte aqui, litorânea, entrando em Santa Catarina, vai fazer parte da Mata Atlântica. Então, vai abranger a parte litorânea e de norte e sul do país. Então, de norte a sul do país vai estar abrangendo a nossa Mata Atlântica. Ela engloba a totalidade de 3 estados brasileiros, que é como totalidade, porque abrange o estado por completo, como Santa Catarina, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Então, é uma totalidade, ou seja, podemos observar aqui no mapa que seu estado por completo está coberto por Mata Atlântica. Mas também vai abranger algumas partes de outros pequenos estados, ou seja, de mais 11 estados, que são todos esses estados aqui. Parte de Minas Gerais, uma parte da Bahia, uma parte de Ceará, então do Rio Grande do Norte. Então, vai abrangendo todas esses estados aqui. Então, são mais 11 estados. Lá na Mata Atlântica também vai abordar árvores de grande e médio porte. Então, são encontradas árvores de grande e médio porte. Lá apresenta também uma grande biodiversidade, como a floresta amazônica. A Mata Atlântica é mais um exemplo de uma floresta tropical, e ela apresenta clima quente e úmido, com chuvas frequentes e alta biodiversidade, tanto quanto em vegetação quanto em animais. Então, a gente pode perceber também que há uma grande biodiversidade. Porém, esse é um outro lugar que vem sofrendo pelo desmatamento. Então, grande parte da nossa Mata Atlântica original está viva ou está desmatada. Somente 10% da sua mata original está preservada. O resto tudo já foi destruído. Então, o homem acabou destruindo o nosso próprio país. E aqui são alguns animais que são endêmicos, que são encontrados também na Mata Atlântica. Alguns que são endêmicos, outros podem ser encontrados em outros lugares, mas aqui são alguns animais representados na Mata Atlântica. Um outro bioma é o Cerrado, que é o segundo maior bioma brasileiro. Porém, mais de 60% do seu território já foi modificado pela ação humana. Então, é o segundo bioma maior do nosso país e muita coisa já foi modificada pelo homem. Muita coisa já foi destruída pelo homem. Então, vai abranger uma parte da nossa Bahia. Então, na nossa Bahia, a gente encontra 3 tipos de bioma, né? Uma parte
de bioma na nossa Bahia? Tem Mata Atlântica, tem Cerrado e tem a Caatinga. Então, na nossa Bahia, são encontrados 3 tipos de bioma no nosso estado. Vai abranger Maranhão, o Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Tocantins. Então, vai estar abrangendo um pedacinho aqui também. Então, esse é onde a Mata Atlântica vai estar presente. Na Mata Atlântica, é localizada principalmente na região central do Brasil, por ser um campo que apresenta uma vegetação predominante de rasteiras com poucas árvores, ou seja, são plantas rasteiras, são plantas de pequeno porte, rasteiras mesmo, pequenas, e algumas árvores isoladas, como vocês podem perceber aqui. É encontrado algumas árvores isoladas, e essas árvores que estão presentes isoladas, elas vão apresentar um corpo meio tortuoso. Seu solo é pobre, sem sais minerais, o que dificulta o desenvolvimento da vegetação. Por isso que as árvores não são de grande porte, como na Amazonas. A diferença da floresta amazônica é que lá o solo é muito fértil, por isso que as árvores são de grande porte, ao contrário do cerrado. O cerrado tem um solo pobre de sais minerais, então por isso que é encontrado muita vegetação rasteira e algumas árvores de pequeno pôr do sol. Aí, devido a esse fator, as árvores não apresentam um grande porte quando comparada às espécies de vegetação de outros biomas, como por exemplo a Mata Atlântica e como por exemplo a floresta amazônica. Então, é o contrário. A vegetação, se encontrada algumas árvores isoladas e uma vegetação rasteira por conta do seu solo. E aqui são uma representação dos animais presentes nesse bioma. E um outro bioma que é bem conhecido por nós, que é o bioma no qual nós vivemos, é a Caatinga. Então, no bioma da Caatinga, ele vai abranger praticamente o sertão nordestino, que é essa parte aqui, ó, que vai abranger Bahia, que nesse bioma vai possuir uma grande, prolongada estação seca, que é o que nós vivemos, mas existem lugares do nosso sertão que a estação seca é mais rigorosa do que a nossa, né? A gente percebe pelos casos, pelos fatos passados nos jornais. Então, a Caatinga, ela vai ocupar grande parte da região do Nordeste do país, como Ceará, Bahia, Paraíba, Pernambuco,
Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas. Então, vai estar abrangendo todos esses estados. Se não for o estado por completo, como é o caso do Ceará, é uma grande parte dos outros estados. E a vegetação encontrada nesse bioma são os arbustos, que são essas árvores, e as árvores retorcidas, que é as árvores que são encontradas na caatinga. E por que elas são retorcidas? Você sabe me explicar? Por conta da grande seca que é prolongada. Ou seja, o que é uma seca prolongada que passa por um grande período de tempo. Então, as árvores, elas serão retorcidas por conta, é uma forma de adaptação para o tempo seco. Então, quando chega a seca, a gente já tem nessa experiência, as folhas caem e fica só os troncos. E por que é retorcido? É retorcido para uma menor perda de água nesse período seco, que é para a planta conseguir sobreviver. E por que existem também as plantas espinhosas, como os cactos, o mandacaru? Essas plantas, elas são também adaptadas para o período seco. Então, no período de estiagem, elas que são adaptadas. Então, o seu tronco armazena, o tronco dos cactos é toda essa parte verde. Os espinhos, eles são considerados como folhas, porque elas foram modificadas em folhas para uma menor perca de água. Então, como na caatinga tem um grande período de estiagem, as plantas, elas se adaptam, procuram uma adaptação para esse período de estiagem. Então, para a sua sobrevivência. Por isso que eles apresentam os espinhos. Então, essa é uma das características da flora da caatinga. E outra característica é a fauna, que é composta por diversas espécies de répteis, anfíbios, aves e mamíferos. E a flora, que foi o que a gente acabou de ver, é representada principalmente pelas espécies de cactos e umbuzeiro, então, que é presente na nossa região, eu falo região porque a gente vive, né, nesse bioma, mas é no bioma da caatinga. Um outro bioma é os pampas. Então, os pampas, ele vai ser localizado aqui, ó, no sul do país. Ele vai se localizar no Rio Grande do Sul. E esse bioma se caracteriza por apresentar uma vegetação predominantemente rasteira em superfícies planas. Então, é um bioma que apresenta características de vegetação rasteiras. Então, é um bioma que praticamente só tem, que é cheio de capim, que é uma vegetação rasteira. Então, por ser
um bioma com características rasteiras. Nesse bioma, a grande parte dele é para a pastagem. Então, é uma vegetação praticamente de gramíneas. Vai ser de gramas, com vegetação rasteiras. Então, que vai abranger esse tipo de... que vai desenvolver a pecuária. E lá também, além dos gados, né, vão ser encontrados outros animais endêmicos desse bioma. Um outro bioma é o Pantanal, que ele vai ser encontrado nessa partezinha aqui, ó, azulzinha. Uma parte de Mato Grosso e outra parte o caminhão passou, mas bora lá. Então, o Pantanal trata-se de uma grande planície inundável que ocupa aproximadamente 150 mil quilômetros quadrados de território brasileiro. Esse bioma estende-se pelos estados de Mato Grosso e de Mato Grosso do Sul, mas também pode ser encontrado em países que fazem fronteira com o Brasil, como por exemplo a Bolívia. Ele pode ser encontrado nesse país, Bolívia e no Paraguai. Como ele apresenta uma grande área inundada. E apesar de sua exuberância, o Pantanal tem sido muito degradado por atividades como a mineração, a pesca predatória e a pecuária. Então, como a gente pode ver, é uma região onde apresenta uma grande parte que é inundável, ou seja, uma grande parte que vive com a parte cheia de águas. Porém, como vocês viram, praticamente toda a parte do nosso país já foi desmatada, já foi desgastada pelo homem. Então, os biomas a qual nós já estudamos todos os nossos biomas que iríamos abordar aqui. Então, todos os biomas a qual nós abordamos já sofreu uma ação humana. Então, o homem acabou destruindo grande parte dos biomas brasileiros com as suas ações. Então, o homem destruiu algo que estava original para desenvolver algo que poderia lhe trazer benefício, que muitas das vezes não trouxe nenhum benefício. Então, aqui são alguns animais endêmicos também do Pantanal. Bem, estudamos todos os biomas, mas iremos ver algumas vegetações exclusivas que estarão presentes nesses biomas. Quais são? Uma delas que será a mata de cocais. Essas matas de cocais, ela vai ser localizada entre a floresta amazônica e a caatinga. Ela vai ocupar o estado de Maranhão, Piauí, Ceará e parte do norte de Tocantins. Então, essa mata de cocais. E o que é a mata de cocais? São matas, o nome vai se referir às
espécies de coqueiros que constituem a sua flora. Então, as matas de cocais vão ser representadas pelos tipos de coqueiros. Um dos será o babuaçu, o buriti. São alguns desses exemplos. Além disso, é uma área de transição entre a floresta amazônica e a caatinga do norte. Então, vai ser predominantemente os coqueiros. E aqui são alguns animais endêmicos desse lugar. Essa mata era o que eu queria que vocês entenderam. Então, as matas de cocais, que está presente entre a Amazônia e a Caatinga, ela vai apresentar são matas exclusivas de coqueiros. Outra que eu quero que vocês vejam são as matas de araucária, que são encontradas que vão estar presentes no estado de Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul e de São Paulo. Então, vai estar presente um pedaço dessa mata. Essa fauna é composta principalmente por árvores de araucária, que é esse tipo de árvore. Aqui, elas são árvores de grande porte e em sua fauna é composto por animais como a gralha azul e o tatu. E as suas árvores vão ser características como o pinheiro do Paraná. E os manguezais, que vão estar presentes em toda a parte litorânea do nosso país. Então, os manguezais, eles vão estar presentes em toda parte litorânea do nosso país. Sobre os manguezais, o solo é um solo lamacento, onde crescem árvores denominadas de mangues. E o que são mangues? As suas raízes, elas são aéreas e apresentam algumas funções. Por que as raízes são aéreas? Porque elas ficam imersas. Para elas não ficarem imersas, as águas salgadas, para elas conseguirem respirar, elas apresentam uma raiz aérea. Para quê? Para uma maior absorção de oxigênio da atmosfera. Então, porque elas estão em um ambiente lamacento, então elas vão apresentar raízes altas, ou seja, raízes aéreas. E outra função dessa raiz é que elas vão proteger o solo do impacto das ondas do mar, agindo como se fossem barreiras e impedindo a erosão do solo. Então, essas também, além dela estarem aérea para absorver o oxigênio da atmosfera, elas também protegem o solo desse ambiente. E aqui são alguns animais endêmicos dessa região, principalmente os caranguejos, né? Em toda a sua família, que ali se faz presente. Então, era isso. Espero ter ajudado. E desculpe por
em atrasar.